Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com a professora e pesquisadora da UFMA, a doutora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. E o nosso tema de hoje é muito importante para você que está nos ouvindo. Vamos falar sobre dengue, zika e chikungunya. Professor, é um prazer imenso recebê-lo aqui no estúdio do Cidade Universitária Entrevista para conversar com a população da região metropolitana e do interior do estado, as várias emissoras que estão nos ouvindo neste exato momento de um tema muito importante. Isso, é um prazer falar sobre essas doenças, porque a gente precisa chamar a atenção da população para os perigos que elas representam. Lembrar que as 3 doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti e a gente precisa combater os criadouros desses mosquitos, porque eles podem transmitir os vírus dessas doenças, que são doenças graves. Por exemplo, a dengue no Brasil hoje já matou quase 500 pessoas, óbitos que estão confirmados, e ainda tem quase 500 óbitos em investigação. Então, a dengue pode começar simplesmente com dor no corpo, febre alta, náuseas, vômitos, e pode complicar com sangramentos, com dor abdominal intensa, com dificuldade de respirar, com a pressão muito baixa. Então, a dengue é uma doença que pode complicar, que pode matar. No Maranhão, até o mês passado, existiam 4 óbitos confirmados por dengue. E a chikungunya é uma doença que começa de maneira súbita, com febre alta e dor intensa nas juntas. Isso é incapacitante, a pessoa fica com dificuldade de se locomover. A dor é intensa, que muitas vezes a pessoa pode chegar até desmaiar. Então, a chikungunya também pode matar nessa fase aí aguda, mas também a chikungunya é uma doença que tem várias formas de apresentação e depois pode levar a sequelas, a complicações e inclusive também ao óbito em função até do tratamento dessas complicações ou da automedicação, quando as pessoas usam medicamentos, por exemplo, como corticoide, que melhora muito a dor, mas elas usam em doses altas, repetidas vezes, que altera a imunidade, podendo levar a complicações como pneumonia, infecção generalizada e também ao diabetes, ou quem é diabético piorar muito do diabetes. A zika é uma doença que raramente mata, mas também pode matar. Mas a zika tem um problema que as gestantes podem transmitir esses vírus para o feto e essas crianças nascerem com doença gravíssima, né? A síndrome congênita pelo vírus zika. Além disso, as 3 doenças podem trazer complicações neurológicas graves, por exemplo, como a síndrome de Guillain-Barré, que pode também levar ao óbito. Professora, quais as características, o que diferencia uma da outra entre chikungunya, dengue e zika vírus? Pode ser difícil diferenciar, mas assim, na chikungunya o que prevalece é a dor nas juntas, que é intensa, o que é mais comum. Na zika, o que prevalece são as manchas na pele, que são intensas e começam logo no início, e a febre geralmente na zika ela é baixa ou até inexistente, e essas manchas aparecem logo no primeiro e segundo dia de doença. Enquanto na dengue e na chikungunya, essas lesões na pele, essas manchas são menos intensas em geral e aparecem lá para o 3º, 4º dia de doença. A dengue é uma doença que dá febre alta. Como a chikungunya, a dengue dá febre alta, pode dar dor nas articulações, mas em geral não tão intensa quanto na chikungunya. Agora, professora, falar um pouquinho para o nosso público ouvinte da capital e do interior do estado, até quem esteja nos ouvindo fora aqui do estado do Maranhão, pela internet, é para se preocupar esses dados que a senhora iniciou, se a senhora tiver mais dados para passar para a gente, que a senhora dissesse para o nosso público ouvinte qual é a real situação hoje, por exemplo, de São Luís, do Maranhão e a nível de Brasil, como é que as autoridades estão estudando, avaliando e que medidas estão sendo tomadas. Então, no Brasil, a situação piorou em relação a 2018, principalmente no que se refere a chikungunya e dengue, especialmente nos estados de Minas e de São Paulo, mas na maioria dos estados no Brasil houve um aumento do número de casos.
no Maranhão também e São Luís também. Só que São Luís, o número de casos é pequeno se a gente compara com outros anos. Só que a gente sabe que normalmente o vírus da dengue, por exemplo, ele causa epidemias mais ou menos a cada 4 anos. Então, como a gente teve, né, muitos casos em 2015, 2016, em parte confundidos também com Zika e com chikungunya, é possível que ano que vem a gente tenha um aumento muito expressivo do número de casos de dengue. Como o chikungunya é um vírus novo, então no Brasil, 2014, então você tem uma população que nunca teve chikungunya. Então, quando o vírus chega numa determinada região, ele atinge muitas pessoas. Então, os municípios que não tiveram grandes epidemias de chikungunya, 2015, 2016, estão vulneráveis a ter muitos casos. E Zika também a gente já sabe que circulou muito aqui no Maranhão 2014, 2015, mas se pega uma população não vulnerável, pode também causar epidemias. E a dengue tem 4 sorotipos, então quando você passa anos sem ter a circulação daquele sorotipo, você pode ter casos graves. E a gente sabe que neste ano circulou o sorotipo 2, confirmadamente em alguns municípios do Maranhão. E o sorotipo 2, ele está relacionado com gravidade da dengue e, consequentemente, com o aumento do número de casos de óbito. Então, além disso, a gente sabe que a infestação pelo Aedes aegypti, né, que é o transmissor, está muito alta em São Luís, em vários locais e nos municípios do estado. Então, todo o esforço precisa ser feito para combater o foco desse Aedes aegypti. Professora, a gente estava conversando aqui em off, aqui nos bastidores, antes de entrar no ar, falando um pouquinho da participação da população. Eu lhe pergunto qual é o grau que as pessoas podem contribuir para que esse tipo de contaminações, que nesse período é muito grande, possa ser, vamos dizer, evitada, diminuir, ou como é que a pessoa pode se preparar para esse momento? Então, a gente sabe que o vetor, né, o Aedes aegypti, ele se desenvolve a partir de locais que tenham água, que acumulem água, né? Então, qualquer coisa pode servir de foco para esse vetor, até um copo descartável jogado ao relento pode servir de foco. Então, é muito importante que todas as pessoas se comprometam com o combate a esses focos. Então, 80% dos casos são transmitidos dentro de casa, então você precisaria olhar na sua casa potenciais focos desse vetor e também a gestão pública, né, no que se refere especialmente à limpeza urbana, a cuidado com o lixo, né, os resíduos sólidos. Então, programas para reciclagem desse lixo, a questão do lixo de construção, até os buracos que tem nas ruas, eles podem servir de foco para o Aedes aegypti. Então, não é um problema, gente, do gestor, é um problema da população. E a população precisa entender que essas doenças não são doenças banais, que essas doenças podem matar, podem deixar sequelas e podem causar, no caso da Zika, uma doença muito grave no recém-nascido. Sobre esse assunto, professora, que eu gostaria que a senhora explanasse um pouco maior sobre a questão da Zika vírus, que tem a questão da microcefalia. Foi algo que abalou muito a sociedade brasileira, né? Isso, então, quando o vírus, né, chegou ao Brasil e causou essa epidemia, especialmente nos estados do Nordeste, isso não era relatado na literatura, a questão da microcefalia, né, que na verdade a microcefalia é só um termo de um dos sinais que acontece com a criança, na verdade é uma síndrome que tem vários outros sintomas graves. Então, mas no Brasil chamou a atenção exatamente por isso, né? Então, toda vez que que o vírus chegar num local que ele nunca circulou, existe essa possibilidade. Sabe-se também que, além da transmissão pelo Aedes aegypti, sabe-se da transmissão sexual. Então, o homem pode ter o vírus no esperma e transmitir para essa mulher em idade fértil que engravide ou que esteja grávida e contraia o vírus da Zika. Então, é muito importante combater esse vetor para que essa situação não aconteça novamente.
Professora, estamos chegando aqui ao final do nosso programa e eu queria lhe agradecer e eu gostaria que a senhora deixasse algumas dicas para quem está nos ouvindo agora, para que a gente tivesse, vamos dizer, um grau menor dessas doenças que realmente abala quando chega esse período, especificamente, né? As pessoas ficam apavoradas, mas tem como prevenir. Portanto, qual seria a sua dica aqui no Cidade Universitária Entrevista? Então, acho que é importante comprometer toda a população em termos de educação, em relação aos focos, né, que todo mundo sabe, mas precisa reforçar, como o lixo, como os pneus, vasos de planta que acumulem água, tanque, baldes que você deixe com água, quer dizer, qualquer resíduo que você deixe, recipiente que você deixe com água, pelo menos uma semana, ele pode virar um foco do vetor. Então, é muito importante que todos se comprometam e chama atenção especialmente para os professores, porque se você educa as crianças em relação a isso, elas chamam a atenção dos pais em relação a esses focos do vetor para que você possa combatê-los. Professora doutora Maria dos Remédios Freitas, eu queria lhe agradecer pela atenção, pelo carinho. Vim aqui no nosso estúdio no período de férias, mas vim aqui falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira, maranhense. Obrigada, estamos à disposição. Conversamos com a professora e pesquisadora da UFMA, doutora Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco. E o nosso tema de hoje foi chikungunya, dengue e zika, com produção de Lucas Melo, edição de Anderson Rodrigues. A coordenação é nossa e a apresentação também. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Quer mandar sugestões aqui para o Cidade Universitária Entrevista? Anote aí, radioscomufma1@gmail.com. Um abraço a todos, até o próximo programa. Uma boa semana e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.